Olá, gente linda do meu canal, Histórias da Vida Real, AQMs e outras. Desculpe, mas eu tô meio desorganizada hoje, tá? A história que eu vou trazer hoje para vocês é histórias assim do tempo de guerra, sabe? É uma história muito lúcida, um AQM muito lúcida, vivida por o protagonista da nossa história que nos escreveu, o Túlio, é um nome fictício. Ele teve um AQM assim muitíssimo forte e muito esclarecedora. E isso é maravilhoso quando acontece, né? Porque se a gente passa para outras pessoas, né? E vamos tirando o véu, né? Da mente, trazendo a lucidez para todo mundo, para todas as pessoas que nos cercam, tá? Então a gente vai começar a contar a história de Túlio. A história de Túlio o Frederic é o avô de Túlio, Ana é a esposa do avô do Frederic, tá? Maria é a esposa de Túlio e Manfredo era o bisavô de Túlio. Então nós vamos começar. Túlio era neto de Frederic, um homem que foi um torturador nazista e ele passou o resto da vida, esse narcisista torturador, ele conseguiu sair, deixar a guerra, fugir, mas ele passou as lembranças das coisas horríveis que ele praticou, acompanhou ele até a hora da morte. Então este homem, ele teve uma vida assim desastrosa, porque ele não conseguia se perdoar, sabe? Ele se autopunia por todas as coisas que ele fazia. Túlio viveu em um lar assim bem difícil, sabe, de viver, não porque eles não tivessem comodidades ou alimentos, né, mas era difícil por causa do avô dele, do Frederic, que vivia com eles, né, na mesma casa, eles viviam juntos. E esse avô, ele se refugiou no arique da casa, né? Que é no rufo, né? A casa termina assim, né? E ali ele fez o quarto dele. E ali ele passava dias e dias sem descer, sem se alimentar, sem se banhar, sem cuidar dele mesmo. Ele vivia praticamente uma vida de mendigo, sabe, dentro de casa. Então Túlio conta que, desculpe, Túlio conta que a mente do avô dele era muito assim conturbada, sabe? Uma mente cheia de neuroses, cheias de recalques, de traumas, é a palavra, muito cheia de traumas. E isso fazia dele um homem que aparentemente quem vivia por perto achava ele até um pouco perigoso, sabe? Porque ele era muito fechado, muito carrancudo e, enfim, ele vivia assim devido aos traumas, né? As lembranças que ele tinha dos tempos de guerra. Então Túlio conta
ele conta, o Túlio conta que o avô, ele viveu uma verdadeira tortura, porque ele não era o chefe, ele era um subordinado. Então ele era obrigado a fazer todas as coisas que mandavam ele fazer, ou senão ele ia ser um desertor da guerra e acabaria até por ser assassinado mesmo, né, pelos chefes dele lá. Então Túlio fala aqui na carta, no e-mail que ele mandou para mim, que ele tinha pesadelos, assim, quase todas as noites, pesadelos horríveis, né? E quando ele acordava de madrugada, né, depois desses pesadelos, ele queria quebrar tudo, quebrava o quarto, quebrava a cama e jogava, esmurrava as paredes do quarto dele, era tudo, sabe, quebrada, com murros que ele dava. E a mãe do Túlio, né, a Ana, ela corria para o quarto do pai para socorrer o pai e tentar ajudar, né, da melhor forma que ela podia ajudar o avô, né. E diz que ele chorava muito e demorava para se acalmar. E assim ele viveu, sabe, torturado pelas lembranças, né, de todas as atrocidades que ele e os amigos dele, né, inclusive o pai dele também, o pai do Frederic, o Manfredo, que era o bisavô de Túlio, ele também estava nessa guerra, ele estava nessa guerra junto com o filho, pai e filho lutando. E Túlio conta que ele morre, o avô do Túlio, ele deserda, ele foge, ele consegue fugir. Vai acontecer um transporte de armas, de armas, munição e alimentos, né, para uma outra tropa que estava longe lutando. E esse Frederic, o avô de Túlio, ele está nesse navio. Ele e mais uma porção de homens que estavam ali, né, organizando, trabalhando no embarque desses suprimentos, munição e armamentos. Então diz que o navio estava em alto mar quando Frederic, resolve pular da água. Olha que loucura, coitado, né? Apesar dele ter sido uma pessoa tão ruim, hoje eu sinto até dó, né? Ele e uns amigos pularam na água de noite, era noite, e eles vão nadando e conseguem chegar em uma ilha. Diz que eles passam horas e horas nadando, boiando, até ele contava essa história, né, pro Túlio, quando o Túlio era pequenininho. E eles conseguem chegar em uma ilha, onde eles passam ali vários meses, escondidos, longe ali do mar, né, mais para dentro da mata, e ali eles ficam durante meses sem comer. Eles comiam o que podiam, né, frutos, coco, banana, alguma coisa, né, algum fruto que eles achavam. Quando ele dava para pescar, que eles não estavam ouvindo nenhum barulho, eles iam mais para perto do mar e pescavam. E assim eles viveram durante alguns meses. Até que
Até que durante essa fuga, muitos amigos que pularam dentro da água morreram depois, uns dias depois. E ele ficou sozinho com 2 amigos. Só eles 3 nessa ilha deserta, sem alimento, sem nada, sem provimento nenhum, né? Só o que eles conseguiam pegar. Então Túlio conta que ao passar do tempo, né, eles têm a ideia de construir uma balsa com troncos de madeira, com cipós que eles acharam dentro da mata. Eles constroem uma balsa e eles vão dali dessa ilha. Aí eles conseguiram chegar em uma outra ilha, só que eles já estavam do lado dos Estados Unidos, na América do Norte. Eles já tinham chegado ali. Então eles chegam nessa ilha e com muito medo ainda, claro, né? Com muito medo, eles ficam ali escondidos, né? Não querem se expor, porque também é um outro país, apesar de ser amigos, né, da Inglaterra, eles tinham medo de se expor, porque tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil, né, naquela época. O ano era 1939, logo que começou a Segunda Guerra Mundial. Então eles ficam ali escondidos e observando, porque afinal de contas eles não estavam tão longe da marina, sabe? Não existia assim uma grande distância. Eles podiam ver ao longe, muito longe, a movimentação. Eles podiam ver navios, né, que atracavam ali perto daquela outra ilha, né? Então um dia eles resolvem arriscar tudo. Vamos arriscar tudo. Aí eles vão e conseguem, escondidos, entrar nas casas de máquina desse navio. Que tristeza, né? Então eles não sabem para onde esse navio está indo, eles não sabem o que vai acontecer com eles não sabem nada, eles simplesmente jogam com tudo, né? Ou é tudo ou é nada, e eles entram dentro desse navio e vão embora. Meses em alto mar, e eles ali, sabe, comendo, roubando para comer, passando fome, passando sede, né? Porque eles não podiam se expor, ninguém podia saber que eles estavam ali. Até que finalmente, essa história é surreal, pelo amor de Deus, né? Até que finalmente eles atracam numa ilha no Brasil, em Pernambuco. Olha só, vai vendo, gente. Aí diz que eles desembarcam ali, né? Eles conseguem, escondidos, né? Não sei como, mas eles conseguem sair de tudo aquilo. E eles ficam escondidos em Pernambuco, né? E diz que foi muitíssimo difícil, porque a língua era diferente, né? Era tudo diferente. O Brasil já havia entrado na guerra, então tava uma loucura, né? Mas eles conseguem ficar em Pernambuco. Aí os anos, né, passam, eles ali fazendo o que podia ser feito, né, para comer, para morar, para viver, né, escassamente, mas eles conseguiram sobreviver. Aí diz que o Frederico, o avô de Túlio, ele conhece uma moça
E essa moça começa a ensinar português para ele melhora, né, em todas as coisas, em todas as áreas da vida dele, né, dá uma guinada, ele começa a trabalhar, ele começa a namorar com ela e eles se casam e o Túlio nasce. E ele conta aqui que ele foi crescendo, né? E o avô sempre contava para ele os horrores que ele passou, que ele havia passado na guerra, né? Os traumas dele, tudo, todos. E então Túlio conta que foi no Brasil que ele construiu essa casa que tinha o teto assim, e ali o avô, com o tempo, ele se fechou, se trancou dentro desse área da casa, desse cômodo, e ele não aceitava a esposa fosse chamar ele pra... Ele não queria ser incomodado, ele vivia junto com os demônios da cabeça dele, que torturaram ele a vida inteirinha por causa de todas as coisas. É uma autopunição. Eu penso que ele achava que ele estava se punindo, vivendo dessa forma, ele estaria se punindo, né, por todas as atrocidades que ele ajudou a praticar durante a Segunda Guerra. Então Túlio conta que as poucas lembranças que ele teve do avô era essa, sabe? Quando ele estava num momento muito bom, ele conversava muito com o Túlio, contava para ele as coisas que ele vivia, contava histórias da guerra, histórias do Manfredo, que era o pai dele, né? Então, eu acho, gente, que as guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e todas as outras guerras, né, as guerras civil e todas as outras, enfim, foi assim uma coisa terrível para o planeta Terra, né? Foi uma das piores catástrofes da história do planeta, né? Eu acho que para competir com essa guerra, só a escravidão. Eu acho que a escravidão também foi uma coisa assim tremendamente absurda, né? Tem cada história da escravidão, cada coisa assim que a gente, meu Deus, como um ser humano tem coragem de fazer isso com outro ser humano, né? Com um igual a ele, um semelhante a ele, né? Como que pode fazer uma coisa dessa? É uma coisa assim... É uma coisa assim inacreditável, né? Então, Túlio fala que o avô nunca se aceitou, nunca se perdoou, que ele queria mesmo era se punir. E o Túlio conta que o Frederico, o avô dele, ele achava assim, ele contava pro Túlio, né, que ele achava aquilo tudo muito difícil, que aquilo era muito torturante para ele, que aquilo deixava ele avassalado, assim, acabado, quando ele tinha que fazer todas aquelas atrocidades a mando dos superiores dele, né? E o Manfredo, que era o pai do Frederico, ele não achava nada, sabe, ele fazia com naturalidade, torturar uma pessoa era natural para ele fazia isso numa boa, sabe, ele fazia direto o dia todo, ele era o homem braço direito lá do cabeção, né? E
Para ele não havia nenhum problema fuzilar, torturar, arrancar a cabeça. Para ele era a mesma coisa. Ele não existia problema para ele naquilo. E o Frederic odiava o pai por causa disso. Apesar dele fazer a mesma coisa, né, que o pai fazia, o Frederico achava o pai um monstro, porque ele via na expressão facial do pai o prazer em torturar, em matar. Então o Túlio cresceu com todas essas coisas. O Túlio cresceu, né, vendo todas essas coisas, né? O avô era um alcoólatra, porque a maior parte do dia ele passava bebendo para esquecer, né? Ele fumava muito e não se cuidava. E o Túlio passava assim dias sem ver o avô, porque ele ficava no quarto preso, né? E assim esse homem viveu preso no árique da casa e se autotorturando, até que com 98 anos de idade ele faleceu. Aí o Frederico faleceu, o velho morreu. Aí Túlio e Maria continuaram nessa casa que Frederico havia construído. Só que eles queriam sair dali, eles não suportavam a ideia de continuar convivendo com todas aquelas lembranças tão traumáticas na vida deles. E que, inclusive, durante várias vezes à noite, eles escutavam barulhos, eles escutavam pancadas nas paredes, e eles começaram a achar que o homem ainda estava ali, né? Que o homem ele não tinha saído da casa, ele continuava ali preso naquelas lembranças que o torturavam, ele continuava ali. Então Túlio e Maria resolveram pôr a casa à venda e foram embora, venderam a casa, compraram uma outra casa e foram embora. Ele fala que as lembranças eram muito fortes e torturantes, que eles queriam de qualquer maneira sair dali. O Túlio, as crianças, eles tiveram 4 filhos, e as crianças cresceram, né? O Túlio estudou, se tornou um advogado. Na ocasião que os filhos nasceram, ele já era um advogado formado. Então as crianças... as crianças cresceram e a vida, seguia normal ali, né? As crianças estudando e aquela vida de família, né? Passando. Até que um dia o Túlio, ele passa mal no trabalho, lá no escritório. Ele começa a passar mal, ter muita dor no peito e suar muito. Aí ele morre. Ele desencarna, né? Ele tem uma parada cardíaca e, segundo ele aqui, ele achava que estava morto, e todas as pessoas também achavam, né? E aí Túlio tem, na verdade, uma EQM, né? Então Túlio diz que vê quando o corpo dele sai e vai aquela fumaça, até
o corpo, ele diz que via o corpo, o formato de um corpo, saindo do corpo dele e se transformando só em uma espécie de fumaça branca. E ele chega em um cemitério. Ele chega num cemitério, no cemitério onde o avô havia sido enterrado, e na sepultura, dentro da sepultura, ele via o caixão do avô, e em cima do caixão, o avô abraçado no caixão, como se estivesse abraçando o corpo dele, né? O avô ali, e diz que quando Túlio chega na beirada, né, do túmulo ali, o avô vira e olha nos olhos do Túlio, uns olhos de desespero, uns olhos de quem não está entendendo nada que está acontecendo. Aí o Túlio fala com ele: vô. Aí o Túlio diz que de repente ele fala, né, vô, o que você está fazendo aqui? Você morreu, não é suposto você estar aqui, vai embora, aceita ajuda dessas pessoas, olha quanta gente veio para te ajudar, aceita essa ajuda, vai embora daqui. Aí diz que o avô fala: como eu morri, eu tô vendo você, eu tô me vendo, eu tô vendo esse cemitério, eu não estou morto, o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo? Aí o Túlio fala: vamos embora daqui, vô. Aí diz que o Túlio segura assim na mão do avô e eles saem dali. Aí eles saem e então eles saem dali e eles chegam em um lugar. O Túlio diz que ele e o avô, do alto do lugar, como se eles estivessem em cima de uma montanha, as pedras, e eles no topo dessas pedras na montanha, olhando lá para baixo, ele diz que viu um círculo enorme, mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. E dentro desse círculo havia toda uma estrutura de cidade grande, com prédios não muito altos, com avenidas largas, com pessoas caminhando, e ele lá de cima: que lugar é esse? O que nós estamos fazendo aqui, né? Olha que coisa mais linda, uma pessoa ter essa oportunidade de ver uma morada, né, de espírito, um lar, né, uma outra morada da casa do pai, né, lá de cima da montanha ele vê aquela morada toda lá embaixo, toda a estrutura de uma cidade grande, de uma cidade próspera, de muitas flores, muitas plantas, muitas árvores, e tudo diferente de todas as cidades que ele já havia conhecido aqui na Terra. Então Túlio conta que de repente ele começa a ver o avô do jeito que o avô era na realidade, né? Ele diz que como se ele tivesse entrado dentro do corpo do avô, e através do corpo do avô ele pôde ver o coração do avô batendo dentro do peito dele e uma luz brilhando dentro do coração. É como se ele fosse o avô se vendo interiormente, né? Então diz que o que ele viu foi muito bonito. O avô realmente sempre falou a verdade, ele não sentia nenhum prazer em todas as coisas que ele fazia, que ele achava aquilo tudo muito horrível, né?
E aí eles recebem, eles descem. O avô estava na guerra, mas não estava de coração, né? Ele estava porque era obrigado. Então, nessa montanha chega um homem negro alto, vestido de branco, com uma túnica branca, uma calça comprida branca, vestido todo de branco, como se fosse um médico, né? Aí o Túlio pergunta, e você, quem é? E o que responde para nós? Você já está aqui há muito tempo? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu e meu avô estamos fazendo aqui? Aí ele diz que esse homem, que o nome é Francisco, eu dei o nome dele de Francisco, ele fala para o Túlio, Ah, o, Tu- o Túlio, esse homem Francisco fala para eles dois, né? Fala pro avô do Túlio, você morreu. Você não sabia que você morreu? Você morreu já idoso, com 98 anos. É mais fácil de aceitar quando a pessoa já tem idade para fazer essa transição. Aí o avô do Túlio fala, mas eu fui muito ruim, eu não mereço estar nesse lugar bonito. E meu pai, se eu estou aqui, eu fiz todas aquelas coisas e eu estou aqui, aonde está Manfredo, o meu pai? Aí diz que Francisco fala para ele assim, olha, Frederic, o povo da terra, né? Eu também já fui de lá há muitos anos atrás, eu também, há muito tempo atrás. E nós temos o hábito de usar o nosso livre-arbítrio de maneira equivocada, sabe? Nós fazemos tudo que nós quisermos fazer, a gente faz sem limite, sem pensar no amanhã, sem nos preocuparmos com a colheita, né? Com o porvir. O seu pai, o Manfredo, ele está em uma outra morada. Ele não pode encontrar com você. Você não vai ver o seu pai e nem ele vai vir ver você. Vocês estão em outro patamar, em diferentes sintonias. Não vai haver essa conexão entre vocês. E não se preocupe, você está bem guardado. Nós temos equipes aqui dentro nessa cidade, tem equipes de trabalho, tem equipes de socorro, de pronto socorro, tem equipes de estudos, você vai se melhorar como ser humano, você vai estudar, você vai aprender muitíssimas coisas aqui. Aí ele fala, o Frederico pergunta, mas por quê? Por que o meu neto, que sempre foi uma pessoa boa, estudiosa, trabalhadora, tá aqui? Por que ele veio embora tão cedo? Aí o Francisco fala pro Frederico, não se preocupe com isso, ele não vai ficar. Aí diz que o Túlio aí o Túlio recebe aquelas orientações todas, né? E de repente o Frederico solta a mão dele e quer voltar para aquele estado que ele estava a princípio, dentro da sepultura,
desesperado, porque ele quer se punir de qualquer forma de todas as coisas ruins que ele praticou. Ele não aceita aquele novo estado de vida dele, ele não aceita estar em um lugar bom. Aí diz que Túlio desce, agarra no braço dele e eles voltam para esse lugar e o Frederico começa a gritar: não, não, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu quero sair daqui, eu quero ir embora daqui, eu tenho que ficar perto do meu pai, porque é lá que nós merecemos viver, num lugar ruim, onde há muita dor, onde há muito sofrimento. Aí Então Túlio fica segurando no pai e de repente no avô, e de repente chega um grupo de socorristas e levam o Frederico para um hospital. Lá ele é sedado e ele fica, então Túlio fica mais tranquilo e o Túlio senta junto com Francisco e eles ficam durante longas horas conversando. Então Túlio fala com o Francisco que eu vou ficar aqui. Aí o Francisco fala: não, Túlio, na realidade você só entrou num estado de coma na Terra. Mas você vai voltar, porque sua família precisa muito de você ainda e você sempre foi uma boa pessoa, você merece estar com a sua família, merece estar no seu lar, você vai embora. Aí o Túlio fica com dó de ir embora. Aí nesse momento o Túlio lembra da avó. Falei: minha avó Ana, aonde ela está? Aí o Francisco fala assim: a sua avó Ana está aqui e ela vai cuidar do seu avô. Aí diz que Túlio começa a chorar, né? Agradecido por aquilo tudo, né? Aquele milagre todo, né? Imagina a situação, imagina a EQM desse homem, gente. Eu acho que raríssimas vezes alguém teve uma EQM tão lúcida igual a desse homem. Aí Túlio conta que ele não tinha até então essa noção, sabe, do que era verdadeiramente, sabe, certo, o que não era. Ele simplesmente estava levando a vida dele, né? E aí Francisco esclarece ele, né, de muitas coisas e fala: Túlio, as pessoas usam mal o livre-arbítrio, né, dentro do entendimento que elas têm da vida. Elas vão usando, vão atropelando as leis, vão fazendo o que querem, sem pensar no amanhã. E o amanhã chega, porque todo futuro, né? Todo amanhã chega, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai passar por aquilo, querendo ou não, vai colher o que plantou, vai resgatar, queira ou não, o resgate acontece. Então, Túlio fica ali, né, conversando com ele, fica... Aí ele vê a avó dele vindo em direção a ele. Aí a avó chega, abraça ele, né? E fala: oh, meu filho, há quantos anos você ficou um homem tão lindo, como você está? Aí eles ficam ali conversando, né?
Aí ela fala, não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do seu avô. Aqui não existe família, aqui não existe mãe, não existe esposa. Aqui nós somos irmãos, todos juntos, uns ajudando o outro, né, no caminho da evolução, no caminho do bem, da moral. Então você volta para sua vida, vai tranquilo, que tudo vai ficar bem. Aqui não existe, sabe, dor nem sofrimento. O Túlio conta pra vó, né, eu vendi aquela casa que você e o vovô construíram, me perdoe, mas foi muito difícil continuar vivendo lá, pelas lembranças, pelos traumas da minha infância, né, de ver meu avô naquele estado tão lamentável, né. Aí diz que de repente a avó dá um sorriso assim lindo para ele, vira as costas e vai caminhando até que ela desaparece, sabe? Aí ele fala pro Francisco, e agora o que eu faço? Aí o Francisco fala, vai embora, Túlio, volta. Aí diz que o Túlio vai embora, ele não lembra, ele não lembra desse trajeto, sabe? Da onde ele estava até o hospital. Ele só lembra que quando ele acorda na UTI do hospital, a esposa dele está ali do lado dele. Ele já não tinha esperanças de que ele ia voltar do coma ou não. A esposa dele está sentada, né, do lado da cama, com a mão assim, a cabeça encostada na cama, né? Aí ele aperta a mão dela, aí eles se olham, né? E Túlio passa mais alguns dias internado nesse hospital. E depois ele vai embora para casa. Aí ele diz que passa umas semanas, sabe? Ele sente assim uma saudade, sabe? Assim, saudade da infância, apesar de tudo, né? A saudade daquele lugar que ele foi criado na infância, da casa. Aí ele diz que ele pega o carro e sai e vai junto com a esposa dele, para em frente dessa casa e estaciona o carro, né, em frente e fica ali olhando para aquela casa, sabe, com muita tristeza. Ele diz que ele chora diante daquela casa, chora muito e faz uma oração para os avós dele, né, e inclusive para o bisavô, o Manfredo, né, que foi um homem muito difícil, né? Muito ruim. Então ele diz que ele chora e ora muito por eles, até que ele olha para a janela do árique da casa, lá em cima, uma janela no meio da parede, né? E ele vê o avô e a avó dando adeus para ele, assim, sorrindo. Aí ele sai dali, fiquei arrepiada. Ele sai dali e vai embora e a vida segue, os filhos crescem, né? Quer dizer, eles já eram crescidos, porque o Túlio já é um senhor bem, né? Bem idoso. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu acho que essas EQMs assim que estão acontecendo, cada vez mais lúcidas, é exatamente para isso, para elucidar as pessoas, sabe? Para esclarecer, para trazer assim uma abertura, uma expansão de consciência para todas as pessoas, né, gente? Nós já estamos no século XXI e é preciso que, né,
tirarmos esse véu que esconde a realidade, que esconde a verdade, né? Que as religiões tentam esconder das pessoas. Já passou da hora disso acontecer, já está mais do que na hora de toda essa esclarecimento chegar ao alcance de todo mundo, né? Bendita seja a internet, né? Essas redes sociais que a gente só tem que agradecer muito, porque isso nos trouxe assim um bem incalculável, tá? Essas histórias têm que chegar até as outras pessoas, essas histórias têm que vir à tona, essas histórias têm que ser mostradas para todo mundo, porque realmente é muito lindo, é muito gratificante você poder ter esses esclarecimentos. É muito bom, é muito gostoso. Então foi isso, gente, o nosso vídeo de hoje. Meus amados, queridos irmãos, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, ter chegado até aqui junto comigo, tá? Eu quero agradecer muitíssimo. Eu quero, por favor, pedir a todos vocês que assistirem esse vídeo, por gentileza, aquela mãozinha que tem um dedinho para cima, pressione ela, dê um joinha, dê um like para mim, tá? Para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância, que é de extrema importância esse vídeo, sabe? Esse estudo que nós fazemos aqui juntos é de extremíssima importância. Vão conhecer os meus outros trabalhos, Euzinha Sofia, é um vídeo de comédia, onde eu faço todo mundo rir. Eu hoje já subi um vídeo, tá muito engraçado, interessante que foi eu que fiz, mas quando eu fui assistir eu ri demais. E o meu outro canal, Minha Cozinha Rústica na Pensilvânia, onde eu coloco receitas, tá? Quase todos os dias. Ontem eu não coloquei, porque, enfim, eu tive muitas coisas para fazer e me desliguei um pouco do meu trabalho aqui no YouTube, mas hoje eu voltei com força total. Eu já coloquei Euzinha Sofia, eu vou subir esse vídeo agora e depois eu vou gravar um vídeo fazendo canjica no meu canal Minha Cozinha Rústica na Pensilvânia. Então chega de falatório, Josete fala muito, beijo! Grandão para vocês, muitíssimo obrigado. Curtem bastante esse vídeo, por favor, tá bom? Beijo, bye!